Crianças, sobreviventes de uma queda de avião, estão sozinhas em uma ilha sem a supervisão de um adulto. Mas nessa história, o maior problema delas não é a sobrevivência, mas a maldade interna. O livro O Senhor das Moscas foi publicado no ano de 1954 pelo William Golding. Interessante que esse livro foi recusado por diversas editoras, mas acabou ganhando o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1983. Confesso que a leitura desse livro foi muito angustiante e foi incômoda diversas vezes. Eu tive vontade de entrar na história para ajudar essas crianças e orientá-las. O autor traz um aspecto sombrio e selvagem na história a respeito da natureza humana, e isso não é por acaso. O contexto da publicação desse livro é marcado por várias tensões no mundo. Nós temos aí o cenário do pós-guerra, Guerra Fria, ameaça nuclear, até mesmo o stalinismo, que foi um regime totalitário que durou entre 1927 a 1953. Veja que a publicação desse livro foi um ano depois, em 1954. William Golding não foi um mero espectador das tragédias que estavam acontecendo no mundo. Na verdade, ele foi um oficial da Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Essa experiência contribuiu para que ele tivesse uma falta de fé na humanidade. Ele entendia que sem as amarras sociais, o homem era capaz de cometer barbaridades. A civilização, assim, seria bamba, constantemente ameaçada pela natureza humana. Diante da sua participação na Segunda Guerra Mundial, o Golding chegou a dizer o seguinte: qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos terríveis, sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz o mel, estava cega ou louca. O Senhor das Moscas foi inspirado no livro Ilha de Coral, do ano de 1858, escrito pelo autor Ballantyne. Ao contrário do livro de Golding, Ilha de Coral é uma história bastante idealizada e utópica, que também vai falar sobre crianças sobrevivendo em uma ilha. Nesse livro, os protagonistas são virtuosos, corajosos e disciplinados. Eles seriam responsáveis por levar a civilização para a ilha. O mal, nesse caso, seria externo. No Senhor das Moscas, no entanto, esse mal é interno. A maldade seria inata ao ser humano. A ordem e a civilidade são constantemente ameaçadas nesse livro. O Senhor das Moscas se opõe nitidamente à ideologia de Rousseau, de que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Nesse livro, nós temos crianças fora da sociedade manifestando corrupção. É interessante pensar sobre esse ponto porque as crianças eram vistas de forma idealizada. A infância remetia a algo puro, inocente e imaculado. Até hoje, essa visão sobre as crianças permanece no imaginário de muitas pessoas, com exceção de quem trabalha com esse público todos os dias. Essas pessoas sabem que, apesar do lado genuíno e doce, há também um lado cruel. Digo isso porque minha mãe é professora, meu marido é professor, tenho uma amiga que também exerce essa profissão, meu pai já trabalhou com crianças por muito tempo. E os relatos de suas experiências com esse público é muito parecido, em que ora há ingenuidade, ora há malícia. E para completar, além de ter participado da Segunda Guerra Mundial, o Golding também foi professor de crianças. Será que é só mais um cara que tem um pensamento pessimista acerca da humanidade? Em O Senhor das Moscas temos as circunstâncias perfeitas para a ideia de Rousseau. Uma ilha isolada que possui recursos suficientes para que crianças sobrevivam. E nessa ilha, crianças inglesas que eram vistas como puras, como inocentes, têm a oportunidade de viver em um lugar que se parece com o Éden, sem as amarras da sociedade. Adultos foram responsáveis por grandes guerras e conflitos na humanidade. Mas e as crianças? Será que elas são boas? Nesse livro, os diálogos são mais simples, e isso faz todo sentido, dá verossimilhança à história, até porque os personagens são apenas crianças. Não faz muito sentido os diálogos serem mais complexos e essas crianças falarem como adultos. As descrições, no entanto, são mais poéticas e detalhadas. Você vai ver bastante descrição do ambiente, da ilha onde esses personagens estão inseridos, mas você não vai ver tanta descrição assim, por exemplo, dos personagens. Tem, mas é algo mais pontual, mais resumido.
Quanto aos personagens, eles não são perfeitos. Eles têm falhas, têm defeitos, têm uma outra face. Então não, eles não são heróis. O narrador ele é onisciente, e isso pode ser um fator que dificulte um pouco do leitor ter uma conexão imediata com os personagens, de fazer com que o leitor se apegue aos personagens, sabe? Mas essa conexão vem ao longo do processo de leitura, principalmente quando a gente faz o exercício de se colocar no lugar dos personagens. A partir daí a gente vai criando conexão, vai tendo compaixão, fica se questionando: e se fosse meu irmão, e se fosse o meu filho, e se fosse o meu primo nessa situação? Golding, ele retrata nessa história com maestria o lado sombrio da natureza humana. E eu diria que o tema central desse livro é a decadência da sociedade e da moral. Agora vamos à história. Golding ele vai falar sobre um grupo de meninos entre 6 a 12 anos de idade que sobreviveram a uma queda de avião. E eles foram parar em uma ilha, só que nenhum adulto sobreviveu. Essas crianças foram evacuadas por causa de uma bomba atômica em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Mas esse avião cai, nenhum adulto sobrevive e esses meninos precisam se virar sozinhos. No início já somos apresentados a 2 personagens. Nós temos o protagonista, que se chama Ralph, ele é loiro, tem feições gentis, e nós temos o porquinho, que é descrito como quem usa óculos, tem asma e é gordinho. Nós não sabemos o nome verdadeiro de Porquinho. A única coisa que a gente sabe é que esse personagem odeia esse apelido. E ele até pede para o Ralph não chamá-lo assim e nem falar para os outros meninos desse apelido. Mas adivinha? O Ralph faz totalmente o contrário. E é interessante porque até mesmo em uma ilha isolada, o bullying é perpetuado. Esses 2 personagens, eles encontram uma concha. E ao tocá-la, vários meninos que estavam espalhados na ilha começam a aparecer e se reúnem em volta do Ralph. Dentre esses meninos que começam a aparecer, chega o Jack, um garoto ruivo, alto, que lidera um grupo de meninos que fazia parte de um coral. Ao constatarem que estavam sozinhos naquela ilha, eles ficam felizes por ter um lugar paradisíaco só para eles, sem ter um adulto por perto. Mas eles mantêm a esperança de que serão resgatados em breve. Essa parte me lembrou bastante o livro A Revolução dos Bichos, porque tem uma cena em que os animais da granja ficam felizes de conseguirem expulsar o Sr. Jones e ficarem com a granja somente para eles. Eu sei que as histórias elas não são bem conexas, não tem muito a ver, mas isso me lembrou um pouquinho o início aí da Revolução dos Bichos, em relação a essa felicidade de estar em um lugar só para eles. Nessa história, há um consenso entre eles de que precisam de regras, de que precisam se subdividir em grupos e realizar tarefas que são necessárias para a subsistência. Eles também entendem que precisam de um líder, que deve ser escolhido por votação. Até aí, no início da história, a gente percebe que a civilidade está intacta. Havia nitidamente respeito pela ordem e pela democracia. Temos até votação aqui. Os meninos acabam votando em Ralph para ser o chefe deles, e Jack ele se sente um pouquinho humilhado, porque ele esperava ser escolhido para ser o líder. Ralph querendo ser legal com o Jack, tentando apaziguar o climão que foi gerado por causa disso, né, dele ter sido escolhido para ser o líder, ele diz que o Jack pode continuar sendo o líder do grupo de coro. E no fim acabaram decidindo que esse grupo de coro seriam os caçadores. Eles ficariam responsáveis aí por caçar comida para todo mundo. Então Ralph lideraria e Jack seria uma espécie aí de comandante de um exército, por exemplo. Nesse ponto, o clima de hostilidade entre o Ralph e o Jack havia sido dissipado. Afinal de contas, o Jack também tinha um cargo importante. A concha usada por Ralph também tem um símbolo bastante interessante, porque por meio dela, ao tocá-la, Ralph consegue convocar os meninos e fazer uma reunião. Essas reuniões elas se assemelham a uma assembleia, e quem segura a concha tem o direito de fala, tem o direito de emitir a sua opinião, sem precisar ser interrompido. Então é tudo muito organizado. Quem segura a concha tem a sua vez de falar e depois passa para o próximo.
mantendo assim a ordem na Assembleia. Ou seja, a concha ela simboliza a democracia e a ordem parlamentar. Ralph, embora seja o líder carismático, ele não é muito inteligente. Jack, por sua vez, não tem carisma e também é bruto e violento. Porquinho era o menino mais inteligente dentre os meninos mais velhos, mas as crianças zoavam dele e implicavam, de modo que ele se tornou apenas o conselheiro do Ralph. Interessante que o critério de votação não era a inteligência, a capacidade de resolver conflitos, fazer estratégias, de saber se organizar. E às vezes as pessoas também não colocam isso na balança na hora de escolherem os seus líderes. E eu não falo isso apenas no segmento político. Ralph entende que a prioridade é que eles sejam resgatados. Então ele explica que eles precisam fazer um sinal de modo que quando um navio passar por perto daquela ilha, eles consigam avistar esse sinal e saber que tem gente ali que precisa ser resgatada. Desse modo, se torna o objetivo de Ralph construir uma fogueira que fique no alto da montanha. E aí ele passa esse objetivo para os meninos, eles ficam super empolgados, e daí surge a necessidade de criar escalas para manter essa fogueira acesa, de modo que ela nunca se apague, até eles serem encontrados por um navio ou, enfim, por alguma pessoa. Ao longo da narrativa, a empolgação dos meninos vai sumindo diante daquela responsabilidade que não tinha um retorno imediato. Naquela rotina de ter que ajuntar galhos, ter que fazer o fogo com os óculos do porquinho, de forma gradual, os meninos vão deixando de fazer essa obrigação e vão também parando de ajudar o Ralph na construção dos dormitórios. Ralph começa a sentir o peso de ser o líder, começa a sentir o peso de falar uma coisa e as pessoas não ouvirem. O único que auxilia Ralph nas obrigações e no trabalho pesado é um menino chamado Simon. Eu diria que ele é o meu personagem favorito. Ele é descrito como quem tem os olhos brilhantes. Interpreto como olhos que são vivos, olhos que são gentis. Até porque ele é gentil. Ele sempre se dispõe, demonstra cuidado com os meninos mais novos e não hesita em se sacrificar. Jack, no entanto, se ocupa na caça de porcos. Acontece que da obrigação, aquilo se torna um prazer pela matança. No início nós vemos a dificuldade que o Jack tem para conseguir matar um porco, mas percebemos essa transição psicológica acontecendo até chegar ao ponto em que o Jack passa a se rastejar pela mata e os olhos ficarem enlouquecidos e fora de controle para conseguir matar um porco. Certo dia, os meninos que ficaram encarregados de manter a fogueira esqueceram de deixá-la acesa e se entreteram na caça ao porco. E é justamente nesse dia, nesse momento, que um navio aparece no horizonte. Ralph fica esperançoso com o que vê, fica na expectativa de que dessa vez eles vão ser resgatados, mas ao olhar para o alto da montanha, ele não avista a fumaça. A verdade é que o prazer de caçar era mais instantâneo e recompensador do que manter a fogueira acesa todos os dias. Manter a chama acesa era o mesmo que manter as faíscas de esperança de retornar para casa. Era uma atividade árdua, com certeza, mas isso conectava-os à civilidade. Tendo eles perdido a oportunidade de terem sido salvos naquele momento, surge um conflito de interesses. De um lado, nós temos o Ralph, que acredita que o maior objetivo é manter a fogueira acesa. E do outro, nós temos o Jack, que acha que a coisa mais importante é a caça. O atrito entre esses dois personagens é inevitável. Na história, nós temos briga de poder, tirania e até mesmo violência. Outro ponto é que os caçadores eles passam a fazer rituais. Eles se pintam, eles fazem danças, têm cânticos para conseguir matar o porco. As pinturas nas faces os libertavam da vergonha. Eles se sentiam
outros, capazes de fazer qualquer coisa sem nenhum pudor. Gostaria de pontuar também que no início da história tem um menino que diz ter visto um bicharoco na ilha. Ao longo da trama você vai vendo que outros garotos também vão atestando a mesma ideia de que tem um monstro naquele lugar. Mas os garotos mais velhos, tentando manter a ordem e fazer com que aquelas crianças fiquem mais calmas, eles as convencem de que aquilo era um pesadelo, ou pelo menos tentam convencê-las de que aquilo era um pesadelo, de que era o imaginário sendo moldado pelo medo. Contudo, o medo ele vai contaminando até mesmo os meninos mais velhos. Aqueles que tinham dito que aquilo tudo era baboseira, que era mentira, que era só os meninos com medo de algo irreal. Diante disso, os caçadores eles passam a fazer uma oferenda para esse tal monstro. Eles cortam a cabeça dos porcos, enfiam em uma estaca e oferecem ao monstro como símbolo de paz. Na crença de que ao oferecer a cabeça de porco, esse monstro não vai fazer nada contra eles. Mas será que existe mesmo esse bicho? Bom, eu não vou responder essa pergunta, mas o Simon, por exemplo, acreditava na existência de um monstro. Mas na concepção do Simon, o monstro eram eles mesmos. Em situações cada vez mais difíceis, o Ralph ele deseja que tivesse um adulto ali para manter a ordem. Por vezes ele se pergunta o que um adulto faria nessa situação. Mas será que eles já não estavam reproduzindo o que os adultos já faziam? Fora da ilha estava acontecendo guerras, conflitos, violência. A partir da chegada dessas crianças, os reflexos da guerra acabam chegando naquela ilha. Com a chegada dos meninos, a natureza é maculada, os animais são mortos e as relações são deterioradas. Inicialmente, as relações eram de fato amigáveis, mas com o passar da leitura nós vamos percebendo que a natureza, os relacionamentos e os animais são afetados pela corrupção humana. Vemos que o problema dos meninos não é a sobrevivência em relação às necessidades básicas. O problema, na verdade, é de cunho político. Mas falar sobre corrupção humana já era incômodo. Algumas pessoas acreditam que isso é pessimismo. Mas basta a gente estudar a história e nós vamos perceber facilmente esse declínio do homem. Estudando O Senhor das Moscas, eu vi uma resenha muito boa, que dizia que o Ralph representa o senso comum, Jack a maldade humana, Porquinho a sabedoria e os pequenos representam o povo. Gostaria de acrescentar também que Simon tinha um papel distinto, algo que beirava espiritual, como quando ele se retirava para ficar sozinho na natureza e pela experiência que ele teve com algo, que você vai precisar descobrir a partir da leitura dessa história. Simon tinha uma intuição e sensibilidade aguçada, ele tinha uma compreensão acerca da natureza humana que os outros meninos não tinham. No entanto, ele era visto como estranho, assim como o Porquinho. Mas quem são os líderes? De um lado nós temos um extrovertido, que não tem muita inteligência. Do outro nós temos um tirânico, que usa violência para se impor. A propósito, Porquinho, considerado como um dos mais inteligentes, se não o mais inteligente, é o único que é identificado com o nome de animal, o porco. E um outro fato interessante é que Jack amava matar porcos e ele tinha muita implicância e ódio por Porquinho. Será que isso é uma coincidência? Consigo perceber também que o Jack era um garoto muito tirânico e ele se inclinava para o totalitarismo. Eu não sei se foi da pretensão do autor que ele se parecesse com o Stalin ou com outro governo tirânico, mas é fato que o totalitarismo de Stalin aconteceu até o ano de 1953, enquanto que O Senhor das Moscas foi publicado um ano depois. Quem quiser seguir Jack, o caminho é largo. Certamente encontrarão carne e diversão. Certamente encontrarão prazeres imediatos. E quando falamos da massa, de um grupo grande de pessoas, as ações e as emoções são contagiosas. Absurdos são praticados sem reservas. Ralph e Porquinho, em um dado momento, se sentem até inclinados a fazerem parte do grupo de Jack, por mais que eles não concordem com a liderança dele. Mas
Tudo isso para que eles pudessem se sentir pertencidos e seguros. Jack também passa a ser visto como um ídolo. Se eu não me engano, na história diz que ele tem um trono. Mas ele não era diferente daqueles que governaram de forma arbitrária. Afinal de contas, eles se viam superiores, eles se viam intocáveis. Podiam até mesmo decidir quem ia viver e quem ia morrer. Acredito que seja pertinente também acrescentar que, apesar da civilidade se perder na história, né, deixando de existir na história, nós vemos que o bullying ele permanece dentro do contexto de selvageria. E quem é o Senhor das Moscas? Bom, é o título do livro, né? Será que é alguém? Algo? Um conceito? Uma ideia? Será que é um personagem? Você também vai precisar descobrir isso, porque eu não vou te contar. Mas eu só tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que é chocante. E a segunda é que o Senhor das Moscas significa Beelzebub, em hebraico, que tem a ver com um demônio que é relacionado à guerra. E para complementar, Simon no hebraico significa ele ouviu. Para mim, isso fez todo sentido. Esse livro me fez questionar até onde vai o limite do homem quando não há lei, quando não há polícia. São tantas camadas, eu acho que daria pra gente ficar uma tarde toda conversando sobre esse livro, sobre os personagens, sobre algumas aplicações que a gente pode levar para a nossa vida ou para o nosso contexto. Mas eu vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e útil para você. Me conta aqui nos comentários se você achou esse autor pessimista ou realista. Acho que dificilmente vai ter alguém que vai dizer que ele foi um autor bastante otimista. Me conta também quais foram as suas interpretações a partir da leitura desse clássico, caso você tenha lido. E caso você não tenha lido esse clássico, eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra. Comprando por esse link, você ajuda o meu canal. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Até a próxima, um grande beijo e tchau!